Senhoras e senhores, hoje estamos na companhia da professora Razigan Maharaj, uma das vozes mais respeitadas da África do Sul em economia política, ciência e inovação, sob a perspectiva do Sul global. Queridos amigos, permitam-me apresentar nossa convidada adequadamente. Porque a professora Razaga Maharaj possui uma combinação rara de funções que abrangem pesquisa, políticas públicas e trabalho de consultoria global. Ela atua como diretora-chefe na Universidade de Tecnologia Swanee, é pesquisadora associada no Instituto Talos, em Boston, e é membro da Academia de Ciências da África do Sul. Ela também faz parte do conselho da Canon Collins Trust. Ela orienta líderes emergentes por meio da Harvard Business School e da Universidade Estatal Russa de Humanidades e representa a ministra no conselho da Universidade de Rhodes. No início de sua carreira, ela ajudou a moldar a primeira agenda democrática de ciência e tecnologia da África do Sul como coordenadora nacional do projeto de transição de política de ciência e tecnologia. Ela passou a atuar como chefe de políticas no CSIR e, posteriormente, como chefe Nobel do Centro de Excelência em Política Científica e de Ciência, Tecnologia e Inovação da UTOM-M. Correto, isso mesmo, professora. Seja bem-vinda ao nosso canal, estamos muito felizes. Uma longa lista de funções suas. Então, na segunda-feira, 15 de dezembro, o Clube Valdai, em Moscou, vai sediar uma discussão sobre o tema Descolonização 65 anos depois. Você vai fazer uma apresentação lá, com certeza vou ir para te ouvir, e também os outros palestrantes. Já consegui minha credencial, então acho que vai ser uma boa discussão. Quando falamos sobre colonização e descolonização, geralmente nos referimos a países da África, e a África do Sul talvez seja o exemplo mais relevante para esse tipo de discussão. Bem, hoje, justamente hoje, o feed de notícias da Plataforma X trouxe novamente o tema da expropriação de terras de propriedade de brancos na África do Sul e mudanças constitucionais. Um tema, sinceramente, que quase tinha sido esquecido pela mídia. Mais uma vez. Elon Musk, a figura mais famosa da África do Sul, eu acho, colocou mais lenha na fogueira da controvérsia ao deixar seu comentário. Deixe-me te fazer minha primeira pergunta. Se a questão entre brancos e negros está causando uma reação tão forte, podemos dizer que a África do Sul superou com sucesso seu passado colonial ou a sombra dele ainda está presente no país? Muito obrigado, Anastácia, e obrigado por me incluir nesta discussão. Quero, com sua permissão, voltar à questão de saber se a pessoa chamada Elon Musk é realmente o sul-africano mais famoso. Mas, como eu disse, vamos chegar a isso para que eu não seja acusado de ser racista. Acho que há pessoas muito mais famosas da África do Sul que contribuíram para a paz mundial e que realmente ganharam prêmios Nobel da Paz vindos da África do Sul. Nenhuma dessas pessoas está associada ao personagem de Elon Musk. Mas sobre a própria pergunta, e isso é muito importante porque é um tema atual e as pessoas estão debatendo sobre isso. Acho que é importante colocarmos um pouco de contexto em como abordamos a questão em si, por favor. Então, o território da África Austral tem uma longa história de ocupação humana. As Nações Unidas reconhecem a África do Sul como um patrimônio mundial e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura deu à África do Sul o crédito de ser o berço da humanidade. Portanto, apesar da disponibilidade de dados empíricos que confirmam que a primeira ocupação humana da África do Sul remonta a milhões de anos. Quando coexistimos com as primeiras formas de hominídeos, e agora seres humanos anatomicamente modernos que chegaram a cerca de 125 mil anos. O relato narrativo sobre a África do Sul ainda está ligado à chegada dos colonizadores europeus que supostamente descobriram o território em 1488. Esse é o período na nossa era comum, mas eu encorajaria as pessoas a fazerem as contas, essencialmente.
Portanto, pelo menos 123.512 anos de ocupação humana da África do Sul são excluídos dos livros de história. A captura colonial do território pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, em 1652, foi heroicamente resistida, embora tenha sido em vão. Assim, de uma estação de abastecimento que tinha como objetivo servir ou apoiar o comércio europeu com a Ásia. Ao redor da África, o território passaria por uma transformação social induzida que incluía elementos de feudalismo, escravidão, colonialismo de colonos e capitalismo racial, que atingiu sua forma mais elevada de praxis na doutrina do apartheid, formulada em 1948 e que acabou colapsando no final da década de 1980, quando a luta pela libertação nacional tornou o país ingovernável. Assim, o avanço democrático de 1994 inaugurou um regime pós-apartheid, que buscava corrigir os legados herdados do apartheid por meio da desracialização do capitalismo e da reconstrução e desenvolvimento de uma África do Sul plenamente emancipada, não sexista, não racial e unida. No entanto, tudo isso deveria acontecer sem enfrentar o legado descomunal de 342 anos de expropriação, extração e exploração. Assim, a África do Sul buscou reformar, em vez de transformar, a economia social, enquanto a economia política, as relações que sustentam a estrutura de propriedade do país, permaneceram em grande parte intactas. E é isso que contribui para que, até esta semana, na verdade, a África do Sul tenha recebido um relatório do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, dizendo que atualmente é o país mais desigual do mundo. Já se passaram 31 anos desde a nossa conquista democrática. Então, Anastácia, não é tanto uma sombra, mas sim um fato objetivamente verificável que a desigualdade persiste, manifestando-se em formatos racializados, de gênero e até geoespaciais. Em outras palavras, a sua distância de um centro urbano define o nível de desigualdade ao qual você está exposto. Se você é categorizado como homem ou mulher, também contribui para isso. E então, por causa de como entendíamos, repare que usei no passado, entendíamos a racialização e as categorias que vieram a partir disso. Acabamos com preto e branco sendo enquadrados da maneira como são. Espero que isso nos forneça um contexto mais profundo para entender e, de fato, expor as besteiras que estão sendo propagadas por pessoas como Elon Musk, etc. Por quê? Isso vai totalmente contra a ciência. Como é possível afirmar que territórios de propriedade de brancos estão sendo confiscados quando ninguém questiona como isso aconteceu? Um chamado, porque não há outra forma de descrever, branco passou a ser dono do território na África Negra? Se nos recusamos a responder essa pergunta, como então podemos considerar isso como algo ilegítimo ou injusto? A África do Sul passou por processos enormes para garantir que aqueles que vivem na África do Sul, tanto negros quanto brancos, tenham direitos protegidos constitucionalmente. E até hoje não temos nenhuma evidência de qualquer forma de genocídio sendo perpetuada na África do Sul. Temos evidências de genocídio surgindo bem ao norte de nós, na República Democrática do Congo, em Ruanda, no Burundi, no Sudão e na Ásia Ocidental, especificamente na Palestina. Esses são exemplos de genocídio real que foram atestados e comprovados com evidências em tribunal. Nada disso existe na África do Sul, ou aliás, no sul da África. Obrigada, muito obrigada pelo esclarecimento. Porque a questão dos credores brancos, dos proprietários brancos, surge de tempos em tempos e gera muito burburinho na mídia de massa. Bem, nós sabemos que é errado falar da África como uma entidade única, porque não é. Este continente é tão grande e tão heterogêneo, mas continuando o tema da descolonização, não posso deixar de mencionar os acontecimentos recentes no Benin. Você pode nos ajudar a entender o que está acontecendo nessa parte da África?
Então, Anastácia, como você corretamente aponta, a África é vasta e, por causa dessa vastidão, também temos que aceitar que há uma distribuição desigual, até mesmo de informações no próprio continente. Sim, então o que compartilho com você com humildade se baseia apenas nas informações às quais tive acesso. Por isso vou citar algumas fontes para termos uma noção. Não sou eu sentado na África do Sul imaginando o que está acontecendo, mas sim sendo informado por relatórios do próprio Benin. Um dos relatórios que achei mais úteis foi uma declaração emitida pelo Partido Comunista do Benin, que basicamente argumentava que a tentativa de golpe de 7 de dezembro foi a consequência lógica da gestão desastrosa do que eles caracterizam como um governo de ruptura, que, segundo eles, foi marcado por predação, ditadura fascista, exclusão e repetidos golpes institucionais desde 2016. Então, enquanto as pessoas estão criticando o envolvimento de recursos militares franceses e nigerianos na neutralização da tentativa de golpe, o Partido Comunista do Benin argumentou que isso constituiu um insulto e uma humilhação para as instituições políticas e militares do país deles. Essencialmente, eles dizem que isso significava colocar o país deles sob supervisão, uma transformação pura e simples do Benin em uma colônia francesa. Então eu presto muita atenção ao que os povos do Benin estão dizendo sobre isso. Mas também é importante que eles estejam realmente nos lembrando dos alertas emitidos por um famoso psicólogo, Frantz Fanon, sobre o processo de libertação incompleto, no qual deveríamos estar avançando para um novo humanismo, que deveria representar uma redefinição radical da humanidade. Além do colonialismo, capitalismo e racismo. Hoje, vemos claramente nossa segregação pelo desenvolvimento desigual e combinado no mundo. Enquanto os sistemas mundiais mostram que as economias capitalistas centrais continuam a ditar as circunstâncias e possibilidades para aqueles designados como periféricos e semiperiféricos. Então, mesmo que pelo menos nos sistemas mundiais, nosso entendimento seja de que os países da Associação Voluntária dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus representam as principais economias em uma relação semiperiférica com as economias capitalistas centrais. Mesmo assim, continuamos sob ameaça, e isso mostra a dominação contínua, uma dominação que também é mantida em grande parte por meio de intervenções militarizadas. E isso é algo ao qual realmente precisamos prestar muito mais atenção, sabe? Se olharmos para como as organizações estão definindo o que está acontecendo no Benin. É bastante evidente que havia e há uma necessidade de uma discussão interna, doméstica, dentro do Benin sobre a qualidade do seu aparato de governança. Isso é algo pelo qual o povo do Benin deve ser responsável e pelo qual deve prestar contas. Na minha opinião, não consigo entender nem a Nigéria, que pode estar mais próxima, nem a França, que está longe do nosso continente, precisando ou tendo o direito de intervir por conta própria. Isso é algo que não deve e não será aceito pelos povos da África. Ah, sim, mas mesmo assim, nós não sabemos exatamente porque as informações são variadas de acordo com uma fonte. Fontes. Podemos dizer que as autoridades nigerianas foram solicitadas pela França a expandir seus grupos, segundo outras fontes. Após consultas com Paris, o governo do Benin pediu novamente para que o exército nigeriano entrasse. Então, tudo isso, parece que todas essas ex-colônias francesas, não sei, apesar da independência oficial, ainda são controladas, ainda são dependentes? Vou me lembrar disso também. Em 1966 e 67, Kwame Nkrumah escreveu o livro Neocolonialismo. Então, isso foi antes de Gana realmente abraçar o desenvolvimento pós-colonial completo e os sinais de alerta já estavam lá. Acho que temos muito a ganhar aprendendo com as experiências da África Ocidental e, em particular, com a autoridade dos estados do Sahel que foi estabelecida.
Não pode ser que instituições como a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental continuem operando no formato em que foram criadas. Quando elas já não têm mais, se é que podemos chamar assim, a legitimidade do apoio popular de todos os países da região, não pode ser que operem com base apenas em alguns desses países. Veja, existe um elemento de, como podemos dizer, equidade entre os países. Nigéria é enorme, tanto como território quanto como bloco populacional. Na verdade, 1 em cada 4 de nós africanos é nigeriano, por exemplo. Então isso te dá uma noção da escala. Isso, de forma alguma, significa que a Nigéria tem mais direitos do que qualquer outro território pós-colonial que conquistou sua libertação nacional. Portanto, nesse sentido, não pode ser que um país africano tenha chamado um país europeu para intervir na África de qualquer forma. Nós temos meios e recursos suficientes entre os países da África para resolver as questões. E isso também é, eu acho, uma grande lição que vem dos esforços heróicos de pessoas como o general Toror e outros na África Ocidental. Que eles mesmos agora estão talvez criando uma rota de fuga melhor do enraizamento das relações coloniais ao se libertarem também do domínio econômico, social, político, mas muito importante, do domínio intelectual. Mentalmente? Sim, e isso está se tornando tão importante que a confiança dos jovens, especialmente da África, está vindo à tona. Nós somos um continente de jovens. Quer o sistema mundial esteja disposto a reconhecer isso ou não, o futuro do mundo é africano. Para esse fim, quanto mais melhorarmos as condições materiais predominantes na África, melhor será para todos nós. E isso talvez seja difícil para aqueles que conquistaram seus privilégios com base em uma relação negativa. Como a França, como todas as antigas potências coloniais e agora especialmente o Império Decadente dos Estados Unidos da América. Império Decadente, ok. Bem, vamos pausar um momento na Nigéria, porque a Nigéria, um país parceiro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, M1, declarou recentemente que pretende se tornar um membro pleno do grupo, quero dizer, um membro pleno. Mas não faz muito tempo, Donald Trump, ele mesmo, acusou as autoridades do país de facilitarem a perseguição de cristãos e até ameaçou enviar tropas para a Nigéria, apesar do governo e das organizações cristãs afirmarem que tal perseguição não estava acontecendo. Esse é o lugar. Qual é a sua opinião sobre a posição dos Estados Unidos da América nessa questão? Então, quero começar, Anastácia. Desculpe, vou acrescentar. Isso lembra muito as acusações de opressão dos proprietários de terras brancos no seu país. Acho que sim, sim, não, desculpe. Estou rindo mais por estresse do que por achar engraçado, devo dizer. O motivo também é que quando essa declaração foi feita originalmente, na verdade, eu estava em uma conferência e estava tomando café da manhã com um acadêmico da Nigéria. E ela estava me explicando que não consegue entender sobre o que eles estão falando. Sabe, aqui está alguém que dá aulas na área de educação, conhece muito bem o país, ela pode me contar. Há concentrações de pessoas que seguem a fé cristã, há aquelas que são islâmicas, e existe uma variedade de outras crenças espirituais na própria Nigéria. Mas em nenhum momento ela disse: você pode descrever algum território como sendo cristão ou muçulmano? Porque isso é resultado de uma evolução histórica ao longo do tempo, sabe? E do impacto de várias religiões no próprio espaço. Eu acho que algo, Anastácia, que está absolutamente claro agora é que o regime Trump não determina suas políticas, suas estratégias e nem mesmo suas táticas com base em evidências ou fatos empíricos. Quase brinquei em sugerir que pedíssemos ao Departamento de Estado deles para soletrar empírico. Eu estou brincando porque vai voltar como império. Na verdade, as opiniões do regime Trump apenas perpetuam visões de mundo estreitas, chauvinistas e, em grande parte, patriarcais, sabe, que apenas reproduzem narrativas já há muito desmentidas pela ciência e pela inteligência.
por inteligência, não falo só das estruturas de segurança, mas da nossa capacidade de entender o mundo. Existem pouquíssimos lugares no mundo onde você poderia fazer uma afirmação com base na racialização, que não tem fundamento algum na própria ciência. Então, para aqueles que estudam o comportamento humano e social, nós testemunhamos como pessoas da América do Sul, África e Ásia são vítimas de uma forma especial de hostilidade. Enquanto aqueles, e como ouvimos do próprio Trump há poucas noites, especialmente se você vem do norte da Europa, são vistos de forma muito mais favorável. Então, nem mesmo toda a Europa mas especificamente os territórios do norte da própria Europa. Então, eles recebem esse tratamento favorável, mas o império está em declínio. Independentemente de como você chama isso de substituição ou qualquer outra coisa, nada disso são questões baseadas na ciência. Essas são determinações sociais pelas quais você agita as coisas. Apoio popular para ideias que não se sustentam nem em uma sala de aula, muito menos poderiam ser publicadas como uma tese. Mas a militarização e o total desrespeito por qualquer ordem baseada em regras, eu acho que estão mostrando cada vez mais ao mundo que os Estados Unidos da América, como estão atualmente constituídos, representam uma ameaça significativa para toda a humanidade, não apenas para os territórios aos quais apontam. Então, eu levanto isso também, Anastácia, porque você está certo. Ele tentou isso primeiro com a África do Sul, sabe? E eu dizer, não, essa é a visão de Elon Musk. Ou talvez ex-jogadores de golfe que agora moram no racista Mar-a-Lago. Isso não muda em nada o que é empiricamente verificável. Então existem fatos e sempre podemos ser confrontados com eles. Também precisamos ter bastante cuidado, especialmente os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus e todas as formações progressistas que representam a multipolaridade que está surgindo. Também promovemos um senso de policentrismo, ou seja, onde nos afastamos de uma única norma que nos define a todos. Em outras palavras, aceitamos e abraçamos nossas pluralidades como um atributo positivo da nossa humanidade. Esse é nosso futuro. Podemos ver claramente as mudanças climáticas avançando rapidamente. Se buscarmos ser uma monocultura, seremos dizimados na primeira grande seca. Brinco sobre isso porque às vezes acho que agimos mais como vegetais do que animais. Mas apesar disso, talvez devêssemos tirar um tempo para realmente pensar sobre as nossas circunstâncias. Também precisamos aceitar nossas adaptações biológicas, que nos dão essas diferentes características, tons de cor de pele, a quantidade de melanina que temos, etc. Esses são atributos positivos para a nossa sobrevivência no planeta. Isso não é nada negativo. E, como consequência, precisamos saber não só como cultivá-los, mas provavelmente também como valorizá-los em um nível mais elevado. Você sabe, todos nós sabemos o que acontece com a endogamia. Já vimos as consequências disso. Acho que se você olhar para o oeste da Ásia, verá muitos vestígios disso em forma de dinastias. Mas isso não é necessariamente uma forma de inteligência aprimorada ou de capacidade social. Então, como consequência disso, acho que precisamos ser muito mais claros sobre as diversidades que exigimos. Se alguém argumenta que alguém está sendo vítima, apresente as evidências. Temos instrumentos e instituições através dos quais isso pode ser processado. Mas tenho certeza de que todos os ouvintes e pessoas que estão assistindo a isso também admitiriam. Se você recorrer justamente aos fóruns onde os fatos são testados, como o Tribunal Internacional, precisa perguntar, com base em que você considera sua suposição de fato como verdadeira? E isso é algo que eu realmente também incentivaria. Precisamos que mais pessoas do mundo fora da África se levantem em nome da África, porque isso afeta a todos nós. Não é uma questão a qual nós africanos temos que responder. O racismo é algo que nos afeta a todos, e estou levantando essa questão exatamente dessa forma. Porque para sermos verdadeiramente não raciais, temos que adotar uma posição antirracista. Não podemos tolerar ou aceitar o racismo de nenhuma forma. E essa é a base sobre a qual pode ser chamado de cristão hoje, mas não sabemos como será chamado amanhã, assim como a necessidade de uma desculpa para intervir.
como foi, por exemplo, para músicos ou atletas russos? Com certeza. E veja, eles não têm permissão. De participar de competições internacionais, eles não têm permissão para participar de contatos musicais internacionais. Então, porque eles são russos, é isso. Sim. Mas isso é racista. Bem, eu diria que é mais do que racista. Também vai contra os fatos, quero dizer, na medida em que, como você apontou corretamente, vimos essa ação direta contra pessoas com passaporte russo, não vimos o mesmo contra aqueles que realmente estão matando crianças em Gaza. Hoje já temos os nomes e identidades deles. Ainda assim, eles podem participar de competições esportivas e até de concursos onde cantam músicas muito ruins. Então, Altamente envolvidos na vida política de todo mundo. Exatamente, Obrigada pela sua posição. Mas enquanto os Estados Unidos da América empurram esse tipo de agenda, do outro lado do mundo, as coisas estão se movendo de forma diferente. Vamos falar sobre a China. O interesse da China no continente africano está crescendo ano após ano. Nós vemos isso, empresas chinesas estão abrindo novos mercados para si mesmas. E os africanos, os países africanos. O povo africano reconheceu uma abordagem diferente das empresas chinesas para fazer negócios, em comparação com entidades europeias ou americanas. Recentemente, o maior banco da África foi conectado ao sistema de pagamentos chinês. Então é isso. Eles declaram que os pagamentos serão feitos em moedas nacionais. Então, sabemos que quando falam em moedas nacionais, estão falando do yuan. Assim, o yuan enfraquece a posição do dólar americano. Então, na sua opinião, eu não sei como dizer isso, mas o continente africano inevitavelmente se tornará um campo de batalha entre o Ocidente e o Oriente. O que você acha e como isso vai afetar o continente e as próprias pessoas? O motivo pelo qual eu sorrio novamente é, mais uma vez, por uma razão negativa, o próprio sorriso. Por quê? Porque temos uma longa história, Anastácia, onde o que as pessoas chamam de Guerra Fria foi muito quente para nós na África. Nós realmente vimos vidas sendo perdidas nos vários conflitos que aconteceram, e os campos de batalha estavam em Angola e em outros lugares. A nossa própria libertação é consequência da resolução de uma das batalhas da Guerra Fria que aconteceu na África. Um confronto indireto entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, com o enorme apoio cubano, a maioria dos povos da África do Sul derrotou o regime do apartheid, e os Estados Unidos da América em uma famosa batalha em Quetta Coneval que resultou na retirada americana. Então, isso faz parte da história que temos. Um segundo ponto também é bastante importante, que é o fato de que a ligação entre a China e a África não é algo constituído se você considerar o período após a Segunda Guerra Mundial. O motivo é que a África e a China têm uma fronteira comum, que é o Oceano Índico. Temos evidências significativas da colaboração entre chineses e africanos, incluindo a colaboração indiana, estendendo-se pelo menos até o primeiro milênio da nossa era comum. Então, há uma longa história. Essa história não aparece nos textos que têm preconceito a favor da escravidão atlântica e das formas como a África foi explorada. Sim, então eu faço esse ponto, e acho que há algo bastante importante nisso. Se por volta de 1400, no ano de 1400 da Era Comum, você tem uma girafa em um zoológico, no que hoje é Pequim, Anastácia, essa girafa não andou da África do Sul até a China. Ela foi transportada por navio. Nós temos a partes de cerâmicas, uma variedade de peças que unem a nossa história. Desde a libertação nacional da China, na década de 1950, também houve uma quantidade fenomenal de colaboração afro-sino. Isso é da Tanzânia, de todos aqueles países africanos que escolheram um caminho não capitalista para o desenvolvimento.
Nem todos tiveram sucesso. Mas você tem elementos de colaboração e cooperação entre os povos da China, muito parecido com os povos da Rússia e dos outros estados que constituíam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É importante notar também que eles têm fortes laços com os povos da África. Na verdade, se não me engano, Anastácia, o maior grupo de ex-alunos africanos com pós-graduação tem sua origem na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, especificamente na Universidade da Amizade dos Povos em Moscou, por exemplo. Então, essa é a riqueza que precisamos trazer de volta para o próprio discurso. Não é como se a China fosse uma novata. A China já está aqui, com os africanos também lutando contra a dependência, contra todos os atributos negativos do desenvolvimento desigual e combinado. Devemos também lembrar o papel desempenhado pela China na criação do movimento dos não alinhados em Bandung. Mais uma vez, espero que isso esteja criando essa imagem de que temos uma história muito mais rica, tanto com a República Popular da China quanto com a Federação Russa, com base em nossos laços históricos. Com o tempo, isso muitas vezes não aparece na versão atlântica do que aconteceu. Nesse contexto, acredito que você também notaria a necessidade de evitar tornar isso um leste contra oeste. Porque a África está no meio, pelo menos em termos de como vemos parte do planeta. Eu brinco sobre isso também, mas o ponto é que a África é a origem de toda a humanidade. Vamos usar isso como ponto de partida. A marginalização histórica da África e sua exclusão dos sistemas mundiais tiveram enormes efeitos negativos, principalmente sentidos pelos povos da própria África. Sabe, as pessoas frequentemente levantam essa questão, especialmente em relação a novas tecnologias como digitalização, automação, inteligência artificial, todas essas novidades. E então surge um argumento: a África nunca participou da primeira revolução industrial, da segunda, da terceira, nem da quarta. Se não me engano, os chineses sugerem que estamos na sexta. Já os japoneses, ou alguns cientistas no Japão, talvez na oitava. Há várias dessas coisas, mas acredito que podemos nos adaptar sem trabalho, expropriação, exploração e extração da África. Nenhuma dessas revoluções em outros lugares, especialmente em termos de melhorar as capacidades produtivas, competências e habilidades, teria sido possível da mesma forma. E isso se conecta com a discussão do Valdas na próxima semana. É importante lembrar que os lucros acumulados por meio desses processos são exatamente o mesmo capital pelo qual hoje estamos implorando para corrigir nosso endividamento. Isso é algo que realmente não podemos permitir que continue de geração em geração. Então, nesse contexto, você mencionou especificamente o maior banco da África, então os dois principais acionistas do banco. E tudo bem citar o nome, Anastácia? Não sei quem são eles. Desculpe, sou eu quem está perguntando. Não sei se posso citar o nome da instituição. Sim, é o Banco Standard, pois isso é público. O Banco Standard da África do Sul tem 20% de participação da China e o segundo maior bloco de acionistas são os servidores públicos sul-africanos. Em outras palavras, são as minhas e outras aposentadorias que são coproprietárias. O Standard Bank também oferece essa escala. E o que o Standard Bank está fazendo segue muito as diretrizes estabelecidas pelos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, isso beneficia. Ponto importante. Não é antidólar, é a favor de usarmos nossas próprias moedas. O fato de que o privilégio do dólar vai desaparecer. Naturalmente, porque a China é o maior parceiro comercial de toda a África, nós temos que nos perguntar: que benefício alguém em Lesoto pode obter ao ter que comprar dólares? Para pagar? Um valor em renminbi, ou um valor em rublos, ou um valor em reais, ou nesse caso, um valor em rands? Novamente, se você perceber, os países originais do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm uma letra em comum em suas moedas, que é a letra R. Isso é só um exemplo, podem haver outras formas de abordar isso. Não precisamos ficar presos aos acordos de Bretton Woods que existiam, especialmente para manter e expandir o sistema como ele era na Segunda Guerra Mundial.
que foram redefinidos com a saída dos Estados Unidos do padrão ouro e o que aconteceu a partir dos anos 70. É realmente importante que a gente volte a colaborar, redefina o sistema dessa forma, a posição do dólar vai enfraquecer. Ao nos perguntarmos, precisamos comprar algo dos Estados Unidos? Se continuarmos sendo impactados por essa estrutura tarifária, etc., tenho certeza de que as pessoas acharão substitutos mais baratos e relevantes. Nesse contexto, a demanda pelo dólar vai cair, e com a queda da demanda pelo dólar, seu valor e os privilégios que se acumularam para os Estados Unidos da América também devem desaparecer. Isso pode permitir que eles consigam, e eu realmente espero que funcione dessa forma, o tipo de confiança que permite a cada país se desenvolver, com base em seus próprios ativos, em seus próprios recursos. A sua capacidade de mobilizar esses recursos para melhorar a qualidade de vida de seus residentes e cidadãos deve ser de importância fundamental. Não em termos do seu nível de pagamento das dívidas em dia. Assim, o capital que foi originalmente roubado continua a se acumular nos bancos europeus. Entendi. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada pela sua visão. Bem, a África é vista principalmente como fonte de recursos, podemos dizer, e na Europa dizem que estamos vindo aqui para pegar os seus recursos e em troca de algo nós vamos te dar algo mais chinês, e eles dizem que os chineses vão fazer o mesmo, mas a China tem uma abordagem diferente. Eles nunca dizem que estão vindo para a sua terra, pegando seus recursos e depois indo embora. Não, eles têm uma abordagem de ganha-ganha. Então, eles estão construindo algo junto com o país. Então, é por isso que eu quis dizer... Anastácia, você está certa. Pode ser um campo de batalha, porque os países europeus, a América, os Estados Unidos da América... Não, eu entendo você. Você está absolutamente certo em também nos lembrar dessa diferença em si. Mas eu também esperava compartilhar com você o fato de que isso tem uma história mais longa. Não é uma história que começa agora. Não começa com o declínio do Império dos Estados Unidos da América, começa por causa dos nossos laços em torno de um oceano. Isso nos proporcionou um projeto de integração histórica bem diferente. Isso precedeu a globalização que veio depois, através das chamadas viagens de descoberta, e vimos o que aconteceu depois disso. Essa base que cria uma humanidade comum agora ressoa e se manifesta em muitos povos. As declarações públicas da República da China sobre desenvolvimento global e humanidade compartilhada, um destino comum, surgem disso e são pontos que devemos observar mais atentamente. Anastácia, se você não se importar, sabe, o exemplo mais vívido disso é quando a Covid-19 nos atingiu, era um vírus. Em outras palavras, não é a mesma forma de vida que nós, como espécie, ela nos atacou como espécie. Mostrar seu passaporte para a Covid-19 não te deu um sistema imunológico. Sim, Então, como consequência, precisamos aprender que, à medida que avançamos cada vez mais em direção à precariedade ecológica, há muito mais que precisamos fazer juntos. Isso exige um tipo de colaboração e cooperação, basicamente lideradas por países chineses, africanos e asiáticos na reconstituição de seu desenvolvimento para as necessidades de sua população. Se todos nós fizermos isso, então em comum teremos muito mais a compartilhar. Ao contrário do fato de que todos nós na África ficamos compartilhando uma única dose da vacina. Nas economias capitalistas avançadas como Estados Unidos da América, Europa e Japão, havia pelo menos 6 até 8 doses disponíveis por pessoa. Você só precisava de uma. Bem, professora, muito obrigada pela sua visão esclarecedora. Infelizmente, nosso tempo para a gravação da nossa sessão de hoje acabou. Ficarei muito feliz em vê-la novamente e repetidas vezes em nosso canal. Excelente, obrigado por isso. E espero que nossos espectadores aproveitem a discussão de hoje e que deixem suas perguntas para você. Espero que você aceite meu convite mais uma vez para participar da discussão e responder às perguntas dos nossos espectadores,
porque tenho certeza de que haverá muitas. Excelente. Muito obrigado, Anastácia, por permitir uma voz do Sul distante e profundo. Do Sul mais profundo. Ah, ah. Sabe, agora esse é outro termo, não Sul global, mas maioria global. Com certeza, compartilho dessa perspectiva. Obrigado. Maturidade global. Então, a voz da maioria global está aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Queridos espectadores, espero que tenham gostado da discussão de hoje e para mais conteúdos, por favor, inscrevam-se no ThinkBricks. Obrigada por assistirem.